A paz do Senhor Jesus. Estou com o conteúdo da nossa lição de número 3, que tem por tema o Supremo Bom Pastor. O nosso texto de referência se encontra no livro de Salmos, de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui no tópico 1 vai estar falando a respeito do o pastor e suas ações. Gostaria que acompanhasse, quem pudesse, que diz assim: o termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com as suas ovelhas de dia, conduzindo às pastagens, de noite, protegendo-as dos animais selvagens. Davi, o adorador ao Senhor, por meio deste saltério, compara-o um pastor enunciando as suas ações. Descanso nos momentos de perigo. No tópico 1 vai estar falando a respeito que Davi ele afirma que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos. Deitar significa repousar, descansar. Portanto, no presente saltério está demonstrada a fidelidade do pastor às suas ovelhas, pois, diferentemente do mercenário, não as abandona nos momentos de perigo e as conduz ao lugar de descanso. Neste sentido, Davi tem plena convicção de que o melhor a fazer no momento de perigo é descansar no Senhor. Em diversos textos bíblicos, podemos perceber que o Senhor trabalha em prol daquele que o serve. Davi, ao falar de verdes pasto, ressalta que o seu pastor, além de proteção, ele revigora as forças. Assim, aprendemos, os perigos são reais. O nosso pastor nos faz repousar em segurança. O nosso pastor, ele também nos fortalece. Nós tiramos esta lição, desta revista, que nós temos um pastor, aonde nós podemos descansar, confiar que ele cuida daqueles que são teus. Amém? Vamos para o próximo tópico. Refrigério para a alma atribulada. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Ele renova as forças. Na alma estão as nossas emoções e os pensamentos. Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externo e interno. O externo afeta nosso corpo e o interno nossa mente, afastando-nos de Deus e de seus propósitos. Quantos laços familiares e amizades foram rompidos em decorrência de ações com a alma atribulada. Nesse sentido, aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, o que retira, afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos para o caminho correto, e por isso devemos descansar nele. Em suas orações sacerdotal, Jesus mostra que o ser humano habita num mundo perverso,
Mas o seu pedido não foi para que o Pai retirasse os seus discípulos do mundo, mas para que os livrasse do mal. A palavra de Deus afirma que o Senhor guardará e protegerá também a nossa alma, que nós possamos confiar que o Senhor é o Deus que cuida, né, tanto do nosso interior, tanto também do nosso exterior, né, das nossas emoções, das nossas tristezas, das nossas tribulações. Ele está no controle da nossa vida. Ele é o Deus que cuida da nossa vida, como ovelhas do seu pasto. Vamos continuar para o tópico 1.3. Que vai falar presença nas horas mais difíceis. Isso é verdade. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em fase dos momentos mais difíceis da vida humana, o corredor da morte. Sabe-se que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra da morte. Saul o procurara matá-lo, não mediu esforços. Davi ressalta a presença do seu pastor na passagem pelo corredor da morte. É a incompleta importância humana. A melhor forma de superar fracassos ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado, ouvindo e amparando-nos neste momento. Em outra ocasião, o salmista testemunhou que, ainda que estivesse com medo, contudo permaneceria confiando no Senhor. O Supremo Pastor está conosco todos os dias, inclusive quando passamos pelo corredor sombrio, ainda que nós íamos estar com medo, ainda que nós íamos passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo e está com você para nos livrar. Vamos para o próximo tópico. A necessidade das ovelhas. O presente salário não só enuncia a qualidade do pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha. Davi tinha pleno conhecimento das necessidades das ovelhas, pois exerceu a função pastoral. Sabia que a ovelha não tem garras e habilidades para lutar, podendo ser facilmente atacada por predadores, e por isso precisava ser conduzida a um lugar seguro. Neste sentido, afirma, a tua vara, o teu cajado me consola. O pastor utiliza a vara para afugentar, lutar com os animais selvagens, traiçoeiros e perspicaz, evitando que estes matem as ovelhas. Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. A atualidade tem demonstrado que muitas pessoas se sentem autossuficientes. A mensagem tem deixado de falar de Cristo, do pecado e da sujeira do coração humano. No entanto, não somos autossuficientes e necessitamos da proteção do Senhor. Quantos confiam na sua riqueza, na força do seu braço, né? Tem depositado a sua vida, a sua confiança, né, nas coisas dessa terra. Mas nós não podemos ser autoconfiante, suficiente, né? Nós temos que ser dependentes do nosso Deus. Vamos continuar. A necessidade de direção. Nós precisamos ser direcionados, né, pelo Senhor. Assim como as ovelhas, né, elas são direcionadas pelo seu pastor. Davi sabia disso. Está escrito aqui. Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas e utilizava o cajado para conduzir no caminho,
pois as ovelhas não possuem uma visão apurada. As ovelhas, ela não tem uma visão apurada. Assim, desviam-se e desgarraram-se do rebanho com muita facilidade. Ao afirmar que o Senhor era o seu pastor, Davi também estava afirmando que precisa ser conduzido e guiado por ele. Tinha a convicção de que somente o Senhor poderia mostrar a direção a ser seguida. Direção fala de caminho, de escolha, de vontade. Precisamos renunciar às nossas vontades para assumirmos a vontade de Deus. Os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Precisamos compreender e esperar a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. O homem sem Deus não tem direção, não sabe para onde vai, nem a rota para o céu. Ser ovelha do Senhor é ter guia seguro para a eternidade. Importante não esquecermos em nossos planos o sonho que depende do Senhor. Amém? Nós precisamos ser direcionados, né? Segundo a vontade de Deus. Porque os pensamentos de Deus é maiores do que os nossos pensamentos. E os caminhos dele melhores do que os nossos caminhos. Vamos aqui para o tópico 2.3. A necessidade de provisão. As ovelhas necessitam ser alimentadas, precisam que lhes seja fornecida pastos verdejantes. Ovelha não consegue distinguir entre a erva próprias para consumo e as venenosas. Como ovelhas de Cristo, somos alimentados por sua palavra. Este alimento vem por intermédio de uma meditação diária, de forma profunda, absorvendo seu conteúdo e aplicando-a na condução da nossa vida. Amém? Precisamos ser alimentados diariamente pela palavra do nosso Deus, todos os dias. Tópico 3. O Supremo Pastor. O Evangelho de João. Cristo faz 7 autodesignação. Eu sou o pão da vida. Senhor Jesus dizendo: a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. No Novo Testamento, percebemos que Jesus é o bom pastor, o grande pastor, o sumo pastor. Ele é. No tópico 3.1, dá a vida pelas ovelhas, né? Diferente do mercenário, que quando vê o perigo, ele foge e deixa suas ovelhas a ser atacada pelos mercenários. Mas ao contrário do Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida, para morrer pelas nossas vidas. Ao afirmar ser bom pastor, Jesus se distingue dos mercenários e dos ladrões. O mercenário, quando vê o perigo, ele abandona as ovelhas para se salvar. Não se importa com a ovelha. Jesus age de forma diferente. Ele enfrenta o perigo em favor da humanidade. Em sua passagem na terra, enfrentou diversos perigos. O primeiro deles ocorreu quando o rei Herodes, o Grande, ao ouvir dos magos que havia nascido o rei dos judeus, enfurecido, ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e na proximidade. O último e o mais importante foi quando morreu na cruz, cumprindo assim o plano de redenção. O pecado nos tornou distante de Deus, desgarrado do Pai, mas Cristo tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Jesus também age diferente do ladrão, que vem para matar, roubar e destruir, pois nos dá a vida em abundância. Diferentemente dos ladrões
e dos mercenários, que vêm somente para tirar a pele e a gordura das ovelhas. Relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas, ele conhece pelo seu nome, ele nos conhece. Assim como ele chamou Zaqueu pelo seu nome, chamou a mulher samaritana, né? Assim também ele nos conhece, né? Pelo nosso nome. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e delas é conhecida. Diversos atos revelam o profundo relacionamento de Jesus com a ovelha. O primeiro é que ele se chama pelo nome, e o que demonstra que Cristo conhece a identidade e a individualidade e o temperamento de cada ovelha. Apesar de sermos iguais quanto à natureza, temos individualidades e necessidades diferentes. Em várias passagens bíblicas, Jesus demonstra conhecer a individualidade e necessidade de cada ovelha. Vemos isto quando tratou com a mulher samaritana e quando chamou Zaqueu pelo seu nome. O segundo está na afirmação de que as ovelhas ouvem a sua voz, ou seja, as ovelhas lhe obedecem. Aprendemos no presente tópico que aqueles que são ovelhas de Cristo são obedientes e relacionam-se com ele. Cristo conhece as necessidades. Nós somos diferentes, temos necessidades diferentes, somos individuais, mas o Senhor sabe cuidar de cada um segundo as suas necessidades. Vamos para a conclusão. A conclusão: outras ovelhas para o aprisco. No início do seu ministério, Jesus enviou os discípulos às ovelhas perdidas na casa de Israel. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringiram apenas aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios. Paulo anunciou o evangelho até os confins do Império Romano. Consequentemente, somos ovelhas de Cristo. Amém? Vamos ler aqui a conclusão dessa aula, que diz assim: que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conhecemos o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelhas de seu rebanho, sendo submisso ao seu cuidado e direção. Amém? Que todos venham assim estar lendo, estar estudando esta aula. Amém? Espero que tenham gostado. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Amém? Fique com Deus. Até a próxima aula.